eles próprios perderam suas vidas, e o que parecia ser o desastre e o fim da igreja, na verdade, acabou por sagrar na história uma frase que foi proferida por Tertuliano, que disse que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja, porque quanto mais o poder político perseguia a igreja, e insuflado pelo poder religioso do Sinédrio, quanto mais perseguida era a igreja, mais a igreja crescia. Ao cabo de 40 anos, todos os rincões de domínio de Roma estavam influenciados e tendo crentes ali. Então, quanto mais os crentes morriam, mais os crentes se multiplicavam pela graça de Deus. Como nós colocamos aqui logo no início, que essa conversa era uma conversa que estaríamos tratando de assuntos diversos dentro do contexto religioso, eu parto para outro ponto importante, e o pastor e o irmão estará dando as suas considerações. Pastor, eu pergunto agora, e sei que não preciso pedir que o Senhor seja contundente nas suas respostas, porque o Senhor está sendo desde a primeira, e o Senhor, creio que não negocia os seus princípios de fé. Eu pergunto, esses chamados eventos gospel têm conduzido o crente à santidade, à leitura das Escrituras, às boas obras, a glorificar a Cristo com uma vida piedosa? Qual tem sido o resultado desses eventos para a vida, principalmente da juventude cristã? Nós estamos com um problema sério, que é a desproporcionalidade entre o número e a influência. Nós temos hoje um contingente cristão significativo do ponto de vista numérico, mas nós temos uma influência pífia desse evangelho ou desses evangélicos na comunidade. Nós temos visto que esses eventos, eles não têm sido salutares pelo fato de que ali se depreende praticamente todo o tempo para o momento do entretenimento, a questão das músicas, o momento que as pessoas estão ali naquela euforia, procurando extravasar. Se você me perguntar se isso é pecado ou não, eu lhe diria que, do meu ponto de vista, eu não vejo como um pecado. Não consigo ver como um pecado o fato de um indivíduo ir estar apreciando ali. Agora, se você for ser um pouco mais estrito e pensar que o tempo é algo muito precioso para você utilizar de qualquer forma, então você acaba vendo, acaba não deixando de perceber que falta aquela obediência ao mandamento do Senhor, que é remir o tempo, salvar o tempo. Esses movimentos, eles não têm produzido bons efeitos. O que nós temos visto desses movimentos, a contar por situações aqui na nossa cidade, é que nós temos relatos de muitas brigas que pode eventualmente estar relacionado com alguns evangélicos, mas a gente percebe essa situação. Nós temos uma euforia muito grande, nós temos pouco do conhecimento das Escrituras, e nós temos inclusive um comprometimento significativo de muitas pessoas com o Evangelho da Prosperidade, onde se prega sobre diversos assuntos, todos eles descambando para a questão do alcance de benefícios e de projetos materiais, e pouco de quebrantamento, pouco de arrependimento, de confissão, de abandono de pecado, de vida com Deus, de transformação social. E o que nós percebemos é que esses eventos, de alguma sorte, acabam trazendo aí um sério problema
porque, em regra, os políticos entenderam que evangélico é um grupo interessante para se investir, por causa da fidelidade que eles mantêm por tão pouco. Então, eles acabam fazendo esse tipo de investimento. Então, isso me parece, portanto, que no balanço de tudo, o resumo da ópera, ele não é positivo. Na verdade, ele acaba trazendo questionamentos, sobretudo para os não cristãos, que acabam indo para aquele local. Bom, estamos já chegando aqui ao final do nosso papo, nossa conversa reformada, e eu deixo aqui a última pergunta, tanto para o pastor quanto para o irmão João. Pergunto, pastor, nós vemos muitos eventos que se declaram evangélicos, gospels, cristãos, seja lá a nomenclatura que seja dada, mas há um interesse nesses eventos, como a Conferência Reformada tem, de tratar única e exclusivamente da exposição das Escrituras Sagradas, fazendo com que o cristão entenda que é pela palavra que ele é santificado, pela palavra que ele é conduzido a andar retamente na presença de Cristo, porque nós vemos uma carência muito grande em eventos que tenha realmente esse compromisso com a exposição bíblica das Escrituras Sagradas, sem comprometimento político, sem comprometimento em agradar um determinado grupo, mas a exposição bíblica das Escrituras Sagradas. Tem esse evento e como o senhor vê o papel da Conferência Reformada? A Conferência Reformada é, para mim, uma bênção e uma porta que Deus começa a abrir na nossa cidade para tratarmos daquilo que são as coisas essenciais à fé. Nós não temos como não lembrar do reverendo Otto Guanais Dourado, de saudosa memória, que numa das suas preleções ele disse que se Deus tivesse que colocar uma manchete no jornal, o tema seria arrependei-vos. A Conferência Reformada trata com assuntos que dizem respeito a erros que nós temos cometido em relação às Escrituras e que precisamos corrigir. A Conferência Reformada vai tratar de assuntos que dizem respeito à nossa estrutura de homens pecadores, cujos corações em si mesmos eles odeiam a Deus. E vai nos colocar diante desse momento, desse assunto, e vai nos fazer perceber que não há esperança para a igreja, não há esperança para o crente, não há esperança para o descrente, a parte da graça de Deus. Ou a graça de Deus alcança o pecador e o transforma, ou a graça de Deus alcança a igreja e a transforma, e a restaura, e a põe de novo nos trilhos, ou então nós vamos conviver com uma realidade onde alguns cultos parecem, eles se desconfiguraram de tal maneira que você encontra pessoas dançando, pulando, fazendo uma série de coisas, e você fica sob o questionamento constante. Onde há respaldo para isso nas Escrituras? Vejam que nós estamos sempre voltando ao tema culto, porque na verdade nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a proposta da Reforma Protestante de 1517, a proposta da Conferência Reformada, é justamente trazer de volta à igreja aquelas 5 balizas principais: só as Escrituras, só a Deus glória, só Cristo, só a fé, só a graça. Necessariamente não na ordem do tulipe,
mas esses são os 5 pontos de maior carência da igreja em todos os tempos, e sempre que a igreja retornou e viveu essa realidade, viveu dentro dessa órbita, a igreja sempre foi relevante, sempre foi importantíssima e funcionou como um verdadeiro refúgio de Deus para os pecadores num mundo tão conturbado. Irmão, como nós já colocamos a princípio, o senhor, antes de conhecer e participar do trabalho da Conferência Reformada, o senhor já tinha ido em algum evento promovido pela igreja que tivesse realmente esse cuidado de tratar temas importantíssimos, como já foi tratado pela Conferência Reformada, temas como a cruz de Cristo, temas como santificação e muitos outros? Como o senhor vê isso e qual foi o impacto da sua participação nesses eventos? Eu viajando no interior da Bahia, eu frequentei uma igreja, um final de semana, uns 2 ou 3 cultos, na primeira igreja batista de Itapicuru. É uma igreja que tem esse mesmo perfil, né, da igreja presbiteriana. Então aquilo foi uma semente plantada, né, no meu coração, e ela foi enraizando, ela foi germinando, e eu me preocupo a partir desse momento que eu tive essa oportunidade. Deus me levou a esta igreja. Eu comecei a me preocupar com a ordem do culto. A igreja da primeira batista de Itapicuru, então ela tinha toda aquela preocupação com a ordem do culto, né, onde se tem louvor, né, se tem oração, se tem pregação e as considerações finais. Então esse tempo eu ficava todo me questionando, né, quando eu chegava em outros lugares e que não tinha ordem no culto, tinha todas essas outras coisas, né, entretenimento, e não tinha verdadeiramente a palavra. Então, chegando aqui, né, acho que aquele momento foi o momento que Deus preparou para que eu conhecesse que existia, né, verdadeiramente, né, algo diferente do que eu via sempre. Então, chegando aqui e tratando de Conferência Reformada, eu acho que é uma porta para voltar novamente o primeiro amor, né, de 1517, como bem colocou o pastor Antônio. É um caminho para que a gente volte novamente às Escrituras, né? Não sei bem falar na ordem do tulipe, né? Mas a gente precisa voltar aos 5 pontos para que a gente possa verdadeiramente ter uma igreja sólida e firme, né, nas Escrituras. Amém. Então, chegamos ao final da nossa conversa, do nosso diálogo, e espero que você que irá assistir seja edificado por tudo aquilo que foi colocado, as excelentes colocações do pastor, do irmão João, e esperamos contar com você também na próxima edição da Conferência Reformada, onde o pastor Antônio Moreira estará aí conduzindo esse trabalho, e que Deus abençoe a todos nós e que nos faça cristãos fiéis, que amem as Escrituras Sagradas e que olhe e viva sempre para aquele que é o autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe.